Bom dia, everyone. Bom dia, everyone. Another wonderful day in paradise. Outro dia maravilhoso no paraíso. And this morning we're going to be talking about food. E hoje a gente vai falar sobre comida. We waited till your tummies were full. A gente aguardou até vocês estarem de barriguinha cheia. And God meant food to taste fantastic. E Deus projetou que a comida fosse fantástica. But it all be of such that it's going to feed our cells. Mas de tal maneira que também alimente as nossas células. And too often it tastes good, but it's killing you. Muitas vezes no paladar é bom, mas está matando a gente. Or it's very boring, but it's good for you. Ou entediante, mas é bom para você. So it must be a little bit of both. Então deve ter um pouquinho de cada, né? And I have a friend who thought salt was bad. E eu tenho uma amiga que disse que o sal era ruim. And I have to tell you, her food tasted bad. E eu digo para você, a comida que ela faz é muito boa. And all her children couldn't wait to go to this town and get the fast food. E as crianças dela não podiam esperar, não viam a hora para sair e ir para a cidade e comer fast food. So we have to win our family by presenting the most beautiful food. Então a gente precisa conquistar nossa família apresentando uma comida deliciosa, That tastes fantastic. que tem bom gosto. And today you're going to discover that olive oil is good. E hoje vocês vão descobrir que o azeite de oliva é bom. And doesn't it make food taste good? E também faz com que a comida, né, tenha um bom sabor. And tomorrow when we talk about salt, you'll discover that salt is good. E amanhã, quando falarmos sobre o sal, vocês vão descobrir que o sal é bom. Every afternoon when you're in that steam sauna, Toda tarde, lá naquela sauna a vapor, and you're perspiring big time, e você transpirando, né, feito um condenado, it's salty. é sal, é salgado aquilo. And you got to put that salt back in. E você precisa colocar o sal para dentro de volta. But today we're going to be looking at the acid-alkaline balance of food. E hoje a gente vai analisar o equilíbrio entre entre alimentos ácidos e alcalinos. If you've ever had a swimming pool, you have to test the acid-alkaline. Se você já teve uma piscina em casa, você precisa testar ácido, alcalino, né? Because if it goes to acid, the pipes corrode. Porque se estiver muito ácida, o encanamento corrói. And if it goes to alkaline, algae grows on the pipe. E se ela estiver muito alcalina, crescem algas nos tubos, nos canos. It's got to be a balance. Precisa haver um equilíbrio. And same with the body. E o mesmo acontece com o corpo. Our body runs according to precision balance. O nosso corpo funciona com um equilíbrio preciso. We had to look at all the problems that arise when the hormones are out of balance. A gente já viu todos os problemas que surgem quando os hormônios estão em desequilíbrio. On Saturday morning, we're going to look at the problems that arise when our brain is out of No balance. sábado de manhã a gente vai analisar os problemas que acontecem quando nossa mente está desequilibrada. No wonder Proverbs chapter 11, verse 1 Não é de se admirar que Provérbios, capítulo 11, verso 1, says a false balance is not good. diz o seguinte, que um equilíbrio falso, vamos dizer aqui, a balança enganosa é abominação para o Senhor, But a just weight is his delight. mas o peso justo é o seu prazer. So let's ask the God of our body and of the just weight to give us wisdom this morning. Então peçamos ao Deus do nosso corpo e ao Deus da balança justa que nos dê sabedoria. Father in heaven, thank you for our bodies. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pelo nosso corpo. Thank you for this balance. Obrigado por esse equilíbrio. Give us wisdom and understanding as we study this morning, we pray in Jesus' name. Dá-nos sabedoria e entendimento ao estudarmos hoje de manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. So let us begin. Comecemos. So up one end of the scale is acid, up the other end is alkaline. Numa ponta da balança temos o ácido, na outra ponta o alcalino. And right in the middle at 7, it's neutral. E bem aqui no meio, o número 7 é neutro.
And I would not be surprised if the water in these taps is neutral, E eu não me surpreenderia se a água nesse encanamento aqui é neutra. because I was told it's pumped from a well 100 feet down. Porque já me disseram que ela é puxada de um poço de 100 metros de profundidade. And there's no chlorine and no fluoride. Não há cloro, não há flúor. But if water has fluoride or chlorine in it, Mas se a água tem cloro ou flúor nela, it's starting to go a little acid. ela começa a ficar um pouco mais ácida. Blood has a reading on the pH scale, A leitura do sangue nessa escala aqui de pH, and blood's reading on the pH scale is between 7.35 and 7.4. é entre 7,35 e 7,4. Esse é o pH do sangue. It can't go out of that range, Não pode sair dessa faixa. because if up to 8, the person goes into a coma and dies. Se chega a 8, a pessoa entra em coma e morre. Dies of alkalosis. Morre de alcalose. And if it drops down to 7.22, E se cai para 7,22, the person will go into a coma and die of acidosis. a pessoa também morre de acidose. So there can't be much variation there. Então não pode haver muita variação aí. No need to test the pH of your blood, it'll be within that scale. Nem precisa fazer um hemograma para saber qual é o pH do seu sangue. Vai estar entre 7,35 e 7,40. And there are 2 organs that are constantly keeping it within that range. E tem 2 órgãos que constantemente mantêm o sangue nessa faixa de pH. One is your lungs and one is your kidneys. Os seus pulmões e os seus rins. And in the filtering section of your kidneys, Na seção de filtragem dos rins, the pH of your blood is constantly being monitored. o pH do seu sangue está constantemente sendo monitorado. Because if it gets too acid, it'll dump it into the urine. Porque se estiver muito ácido, vai sair pela urina. And if it goes too alkaline, it pulls a bit more acid out of the tubules back into the blood. E se tiver muito alcalino, ele vai puxar um pouco do ácido dos tubos para o sangue. One way to know if your body's being challenged with an acidic environment Uma maneira de saber se seu corpo está sendo desafiado com um ambiente ácido is to test your urine. é testar sua urina. Because if it's acid, then the body is dumping extra acid. Se tiver ácido é porque o corpo está eliminando muito um ácido extra. Now, as you can see, the blood pH cannot change, but cell pH can. Como vocês podem ver, o pH do sangue não muda, mas o pH da célula pode mudar. So the cellular pH should sit at approximately 6.5, O pH da célula deve estar aproximadamente em 6,5, because the most acidic substance is sulfuric acid. porque a substância mais acidificante é o ácido sulfúrico. And on the scale of speed, sulfuric acid travels at the speed of light. E, numa escala de velocidade, o ácido sulfúrico viaja à velocidade da luz. The most alkaline mineral is calcium. O mineral mais alcalino é o cálcio. And on the scale of speed, calcium barely even moves. E na escala de velocidade, o cálcio mal consegue se movimentar. And that's why the hydroponic farmer constantly tests the water that the roots sit in. E é por isso que as fazendas de hidroponia constantemente testam a água onde as raízes estão. Because if the water goes too acid, the roots burn. Porque se a água ficar muito ácida, as raízes vão se queimar. And if it goes too alkaline, they don't get the speed of uptake of minerals into the E plant. se ela fica muito alcalina, ela não tem a velocidade necessária para extrair os minerais da água até a planta. Can you see it's a speed factor? Estão vendo aqui o fator da velocidade como é importante? And that's why very slightly acid means a better uptake of minerals. E é por isso que levemente ácido significa uma melhor ingestão, né? Extração de minerais. The gardener aims for a soil pH of 6.4. O agricultor, ele busca um pH do solo próximo a 6,4.
In Genesis 3, I think it's 3:19, it says we come from dust, we go back to dust, we're dust. Em Gênesis 3, diz, nós viemos do pó, né? E ao pó voltaremos. Somos pó. Interesting to know that the dust of the ground and the cell, very similar pH. É interessante ver que o pó da terra e nós temos um pH muito semelhante. Now, in a cell pH of 5.5, Se o pH da célula atinge 5,5, this is where disease thrives. é aqui que as doenças prosperam. This is where cancer thrives. É aqui onde o câncer prospera. So you can do much to bring about a healing condition in your body, Você pode fazer muita coisa para trazer uma condição de cura ao seu corpo. by being mindful of what affects the acid-alkaline balance in the body. Temos que prestar atenção ao que afeta o equilíbrio ácido-alcalino. So even though there's only the drop of 1 point, Mesmo que a queda seja somente de 1 ponto, it means 60% less oxygen available for the body. isso já significa 60% menos de oxigênio à disposição do corpo. And do you remember cancer cannot live in the presence of E oxygen? lembra que eu falei que o câncer não consegue viver na presença de oxigênio? No wonder cancer thrives in that environment. E não é se admirar que o câncer prospere nesse ambiente. Let's have a look at something here, Coca-Cola. Vamos analisar uma coisinha aqui. A Coca-Cola It sits at 2.6. tem 2,6 o pH dela. It's a killer. É um assassino. And you'll be shocked to know some people drink it. E você vai ficar chocado de saber que tem gente que bebe. That shows clearly that many people are sick through ignorance, Isso mostra claramente que muita gente é doente por ignorância mesmo. not realizing that what they're drinking and eating is actually killing them. Sem perceber que aquilo que eles comem e bebem realmente as está matando. Because the media says it's good. Porque a mídia diz que é bom. Put not your trust in princes. Não deposite sua confiança nos príncipes. Neither in the Son of Man in whom there is no help. Psalm 46 verse. Nem nos filhos dos homens em quem não há ajuda. So what affects the acid alkaline? Então, o que afeta esse equilíbrio, esse desequilíbrio ácido-alcalino? Pure air breathed through the nose ensures more oxygen. Ar puro, respire pelo nariz para garantir que entre mais oxigênio. Breathing in a moldy, toxic environment through the mouth can create an acid condition. Respirar pela boca num ambiente tóxico, mofado, isso vai criar um ambiente mais alcalino. Just the right amount of sunshine alkalizes. A dose certa de luz solar já alcaliniza o seu corpo. The Russians who are lying in the sun in Thailand at the moment Os russos que agora estão na Tailândia, né, deitados à beira-mar, who are bright red now, que agora já estão uns camarões, acid environment. ambiente ácido. But many people are guilty of not enough sun. Mas muita gente também é culpada de não ter luz solar o suficiente. Just the right amount alkalizes. Então, a dose certa já alcaliniza o seu corpo. In a minute, we'll have a look at how the list we looked at yesterday, the no list, Vamos analisar daqui a pouquinho a lista do não, daqui a pouquinho, all creates an acid environment. que dos alimentos, das coisas que criam um ambiente ácido. Rest. Repouso. Too much sleep, not enough sleep can create an acid environment, just the right amount. Muito sono, pouco sono pode criar um ambiente And students, ácido. do you remember how much that was? Quanto é mesmo? Quantas horas são de sono por dia? 8. I was asleep by about 20 past 9 last night. Eu fui dormir lá pelas 9h20 ontem à noite. And when I woke up this morning, it was 5:30. E quando eu acordei hoje de manhã era 5h15, 5h30. Whenever I see that, I say, praise God, I got my 8. Quando eu vejo isso no relógio, eu disse, ai, louvado seja Deus, 8 horas. That has an alkalizing effect. Isso tem um efeito
alcalinizador, alcalinizante. Tomorrow we're going to define exercise. Amanhã vamos definir o que é exercício. Remember, these are the true remedies. Lembrem-se, esses são os verdadeiros remédios. Too much exercise, not enough exercise, acid condition. Muito exercício, pouco exercício também vai criar uma condição Just the ácida. right amount alkalizes. A dose certa é que alcaliniza. Proper diet. Regime adequado. The food that we gave you this morning is just about all alkaline. Os alimentos que vocês comeram hoje de manhã, praticamente tudo alcaliniza. As you'll see in a minute. E você vai ver daqui a pouquinho. Water. Água. Too much water, not enough water, acid environment. Muita água, pouca água, ambiente ácido. Just the right amount of water alkalizes. A dose certa de água e o ambiente já fica alcalino. I've yet to meet anyone who drinks too much. E eu ainda não conheci ninguém que beba muita água. And the last law is Em excesso, assim. trust in divine power. E a última lei é confiança no poder divino. Stress can cause an acid environment. O estresse causa um ambiente ácido. So I'm going to give you an alkaline Bible verse in Isaiah 26. Vou dar para vocês um versículo bíblico que alcaliniza. É esse? So Isaiah 26 verse 3, Isaías 26, verso 3. it says that God will keep him in perfect peace. Tu conservarás em perfeita paz He whose mind is stayed on God, aquele cujo propósito é firme, because he trusts in porque ele God. confia em ti. That's the alkaline verse. Esse é o verso que alcaliniza. And in 2 Timothy 1 verse 7, Em 2 Timóteo 1, 7, God says, I've not given you the spirit of fear, Deus disse, não nos deu o espírito de temor, but of power, of love, and of a sound. mas de fortaleza, de amor e de uma mente sã. Essa mente sã só se encontra na King James. A verse showing you the difference between acid, fear, anxiety. The verse showing the difference between fear Um verso que mostra a diferença entre o temor, ansiedade and trusting in God. e confiar em Deus. Power, love, and a sound. Poder, amor e uma mente sã, ou moderação. Now, I don't know about you, but some of my family and friends break every law every day. Eu não sei quanto a vocês aqui, mas alguns dos meus amigos, parentes, quebram todas essas leis todos os dias. No wonder they're called the true remedies. Não é de se admirar que se chamam os remédios verdadeiros. So when someone's breaking every law every day, Quando alguém quebra todas as leis todos os dias, the lungs and the kidneys are struggling hard. os pulmões e os rins estão com retrabalho aqui, sobrecarregados. And then on top of that, they have a can of Coke or a cup of coffee. E para fechar o fio, eles têm uma latinha de cerveja ou de copo de café. Oh no! Não! Now the body has to pull the most alkaline mineral out of its storage house. Agora o corpo precisa extrair o mineral mais alcalinizante do seu depósito. Where's that, students? E onde é esse depósito? Bones. Bones. Dos ossos. Bones. So it pulls calcium phosphate out of the bones into the blood E ele extrai cálcio e fosfato dos ossos para o sangue, because the blood pH was dropping 7.34, 7.33. porque o pH do sangue está caindo de 7,35 para 7,33. Alarm bells go off, calcium is pulled out of the bones. Soa o alarme, o cálcio é extraído dos ossos. Now it's in the blood, the pH goes up, 7.33, 34, 35. Agora o cálcio já está no sangue, o pH começa a subir, 7,33, 34, 35. We're alive, Sobrevivemos. but at a cost. Mas tem um custo. What's the body going to do with these calcium phosphate crystals? O que o corpo vai fazer com esses cristais de cálcio e fosfato?
rodando pelo sangue. It'll stick them on the bones as bone spurs. Vai se acumular nos ossos como esporões, In the kidneys as kidney stones, gallbladder as gallstones. nos rins como pedras dos rins, na vesícula como pedra da vesícula. And by the way, what's happening to the bones? E a propósito, o que está acontecendo mesmo com os ossos? They're getting weaker. Estão ficando cada vez mais fraquinhos, mais fraquinhos. Can you see that's one important part of keeping strong bones? Estão vendo porque isso é essencial para que você mantenha ossos fortes, tenha os ossos So fortes. what you're going to learn this morning, O que você vai aprender hoje de manhã? you've just learned how keeping the laws of health helps. Você já aprendeu que guardar as leis de saúde ajuda. And now we're going to look at foods. Agora vamos analisar alguns alimentos. And in my book, Self-Healed by Design, Tem um livrinho aí projetado para se curar. there's a whole chapter on the acid-alkaline Tem um balance. capítulo inteiro sobre o equilíbrio ácido-alcalino. So let's have a look at the foods with affect acid-alkaline. Então vamos analisar os alimentos que afetam esse equilíbrio ácido-alcalino. We're going to have a look at the alkaline-forming foods and the acid-forming foods. Vamos analisar os alimentos que formam Alkaline-forming foods and acid-forming foods, Forming. or having an alkaline effect. os alimentos que fazem com que o seu corpo se alcalinize ou se acidifique. Because the most alkaline affecting is lemon. O alimento que tem um efeito mais alcalinizador é o limão. Isn't lemon acid? Mas o limão não é ácido. There's only one part of the body that should be acid. Where's that, Só students? tem uma parte do corpo que deveria ser ácida. Qual é? O estômago. O Stomach. estômago. And it's very busy at the moment, isn't it? Ele está bem ocupado agora, né? Não tá? And hopefully it's nice and acid, E eu espero que ele esteja aí tranquilo e bem ácido. because that's what breaks your food down, particularly your protein. E é isso que vai fazer com que os seus alimentos sejam quebrados, especialmente as proteínas. But the lemon is high in alkaline minerals. Mas o limão é rico em minerais And alcalinizadores. so when they're absorbed out of the gut and into the blood, they have an alkaline effect. Então, quando eles são absorvidos do intestino para o sangue, eles têm um efeito alcalinizador. So these alkaline minerals are sodium, potassium, E esses minerais alcalinizadores são sódio, potássio, calcium and magnesium, and iron. cálcio, magnésio e ferro. So these are the alkaline forming minerals. Esses são os minerais que formam esse efeito alcalinizador. And then the other food that's very high in them is dark green leafy vegetables. E outro tipo de alimento que tem muito, que forma um ambiente mais alcalino, And são os vegetais de folhas verdes escuras. every day at lunchtime you will get a nice serving of dark green leafy E vegetables. todo dia, na hora do almoço, você vai ter uma porção bem boa de vegetais de folhas verdes escuras. When you cook food, you do not lose the minerals. Ao cozinhar os alimentos, você não perde os minerais. The only way you'd lose the minerals is if you were to cook it and throw the water away. A única maneira de perder esses minerais é cozinhá-lo e jogar água fora. We have a saying in Australia, Temos um ditado na Austrália, here it comes. it's like throwing the baby out with the É como bathwater. jogar o bebê fora com a água da banheira. Oops, there goes the baby. Opa, o bebê foi embora também. You want to keep the baby. Você quer guardar o bebê, só a água que está suja. You want to keep the minerals. Mas, na verdade, a gente quer guardar aqui o bebê e a água. And that's why we give you the broth every evening, because it's so incredibly high in É por minerals. isso que toda noite você tem essa aguinha de vegetais, porque é muito forte em minerais, muito rica. And as you exercise, as you lay in the sun, as you have your steam sauna, you're losing minerals. Porque ao se exercitar, ao ficar ao sol, ao ir para a sauna, você está perdendo minerais. So there's more than just a nice little savory drink at the end of the day. It's important for your minerals. Então, é mais do que uma bebida saborosa no final do dia. É importante porque você está ingerindo minerais. Vegetables have an alkaline effect. Os vegetais também têm um efeito alcalinizador. Vegetables are very high in minerals.
são muito ricos em minerais. And the highest is the dark greens. E os mais ricos são os vegetais verdes escuros. But there is a question mark. Mas fica uma pergunta aqui. There is one group of vegetables that can have an acid effect on some people. Tem um grupo de vegetais que pode ter um efeito acidificante em algumas pessoas. It's tomato, São os and tomates, I think you call it pimento. pimentão, Yeah. And eggplant, a berinjela, some called aubergine, berinjela and potato. e a batata. And this is white man potato. I mean, that's what the Fijians call it, not sweet potato. Essa é a batata inglesa, como a gente chama, né? Não é doce. And you had them yesterday for lunch? E ontem a gente comeu no almoço. Right. And aren't they delicious? E não são deliciosas? Now, what these foods are high in is something called lectins. Esses alimentos têm um alto nível de lectinas. So let me give you the lectin story. Eu vou contar para vocês a história das lectinas. In unripe fruit, Em fruta, it's very high in lectins. as frutas verdes, que não estão maduras ainda, são muito altas em lectina. So when I was in Alabama last year, the figs were on. Quando eu estava no Alabama, ano passado, os figos, estava na época de figos. And I love figs. E eu amo figos. But I had to be quick because as soon as they turn purple, the birds are starting to eat them. Mas eu tinha que ser rápido, porque assim que eles começam a ficar roxinhos, os passarinhos já vêm e comem. Do birds know something we don't? Os passarinhos sabem de alguma coisa que a gente não sabe. And the reason that the birds are eating them is because they're sweet. E a razão pela qual os passarinhos estão comendo é porque é doce. And there's actually no lectins in them now. E já não tem mais lectinas neles. And that's why we should only be eating ripe E é fruit. por isso que só deveríamos comer fruta madura. You see, if lectins get into the body Se as lectinas entram no corpo and they come across a strong gut flora, e elas atingem a flora intestinal, uma forte flora intestinal, that disarms the lectins. a flora desarma as lectinas. But if someone takes lectins into their body and there's not good gut flora, Mas se alguém ingere lectinas e não há uma boa flora intestinal, those lectins can get into the blood. essas lectinas podem entrar no sangue. And if the lectins get into the blood, they increase inflammation. E se elas entram no sangue, elas aumentam a inflamação. I found it interesting Para mim é interessante that legumes are high in lectin, que as leguminosas são ricas em lectina, but if they're well soaked and well cooked or even pressure cooked, no lectins. mas se elas forem bem hidratadas, se elas forem bem cozidas, não tem lectina mais. Grains are high in lectins, but if they're well cooked, disarms the lectins. Os cereais também são ricos em lectina, mas se eles são bem cozidos, né, também desarma as lectinas. Gluten is a lectin. O glúten é uma lectina. But if the flour is made into a sourdough bread, Mas se a farinha é transformada num pão sourdough, como é o nome do sourdough? É um pão de fermentação natural. the culturing process disarms the lectin. O processo, né, dessas culturas vivas desarma. So the lectins. lactobacillus in the bread disarms the Os lectins. lactobacilos no pão desarmam as lectinas. The lactobacillus in our gut disarms the Os lectins. lactobacilos no nosso intestino também as desarmam. And that's why it's important to have some sort of cultured food in your diet. É por isso que é importante ter algum alimento de cultura viva na sua dieta. And we had some delicious yogurt this morning, E hoje de manhã tivemos um iogurte delicioso. made with a plant milk. É feito de um leite vegetal. So I found it interesting that the people that attack plant foods, E para mim é curioso que as pessoas que atacam os alimentos de origem vegetal, because they're high in lectins, pelo fato de serem ricos em lectina, it's only a problem if the food isn't prepared properly. só é um problema se o alimento não for preparado devidamente. Traditionally, the Europeans
Tradicionalmente, os europeus, they always de-seeded and de-skinned the tomato and pimento. eles sempre tiram a semente e a pele dos tomates e do pimentão. Okay, students, when the skin and the seeds are taken away, what do you reckon's taken away? Quando a pele e as sementes são tiradas, o que também é tirado? Lectins. As lectinas. Again, it's not the plant, it's the way it's prepared, picked, and eaten. O que importa é a maneira como é preparado, como é cozido, como ele é feito, And a grain, não a planta em si. another common grain that's high in lectins is oats. Outro cereal comum, rico em lectina, é a aveia. Did you know that traditionally the Scottish, Tradicionalmente, os escoceses, they would soak the oats all day and slow cook them on the corner of the fuel stove all night. eles deixavam o dia inteiro a aveia hidratando e cozinhavam ao lado do fogão a lenha ali à noite. No more lectins. Já não tinha mais lectinas. And yet I know in Australia a lot of people are eating raw oats, E eu sei que na Austrália muita gente está comendo aveia crua, high in lectins. rica em lectina. So I found that fascinating. Para mim, isso é fascinante. Lectins are only a problem Vamos if you don't, anotando as perguntas. if you don't prepare your food or you don't have good gut flora. Se você não prepara bem o seu alimento, ou se você não tem uma boa flora intestinal, aí as lectinas serão um problema. And there are two grains that have no lectins. Mas tem dois cereais que não tem nenhuma lectina. And we ate one this morning, E hoje de manhã comemos um deles. millet. O painço. Millet has no lectins, and sorghum. Go ahead. E o sorgo. O painço e o sorgo não tem nada de lectina. And look, they're both alkaline grains. Não sabe? They're both alkaline grains. Todos esses dois cereais são grãos, são cereais alcalinizadores. Now, 50 years ago, farmers in Australia, they only grew sorghum for the cows. Há 50 anos, os fazendeiros na Austrália só cultivavam sorgo para o gado. But they discovered that they're gluten-free. Mas descobriram que ele não tem glúten. And remember what the gluten is, it's a lectin. E o que é o glúten? É uma lectina. And because there are so many people in Australia that are gluten intolerant, E porque tem tanta gente na Austrália intolerante ao glúten, they now grow sorghum for the people. agora o sorgo está sendo cultivado para os seres humanos. É Both, tão bom o sorgo. so both millet and sorghum are lectin-free because they're gluten-free. Tanto o painço quanto o sorgo não tem lectinas, porque também não tem glúten. Quinoa. A quinoa, The Aztecs ate a lot of quinoa. os astecas comem muita quinoa. It has lectins. Tem lectina? But if Mas- you rinse it 4 or 5 times before you cook it, Se você deixa de molho, se você enxágua 4 ou 5 vezes antes de cozinhar, you can get most of the lectins out. a maior parte das lectinas vai embora. And if you just cook quinoa, it will have a bitter taste. Just cook it. E se você só cozinhar, ela fica amarga. Don't rinse it. Without listening. Okay. But if you rinse it and cook it, it does not have that bitter taste. Mas se você enxaguá-la e cozinhar em seguida, ela não vai ter esse gostinho amargo. Buckwheat is also an alkaline grain. Buckwheat essa não é cevada. O que é o buckwheat? Help me. Yeah, in Russia they call it kasha. Cadê os dicionários, amigos? Buckwheat. Eu já traduzi essa palavra no livro, mas não lembro mais. Someone's Googling it. Buckwheat. É o sarraceno, é o trigo sarraceno. What you said about it? It is an alkaline gluten-free grain. Também é um cereal sem glúten, alcalinizador. Another one that is an alkaline grain is spelt. O outro é o spelt, é o trigo spelt. Now, spelt has a little bit of gluten, but not much. Ele tem um pouquinho de glúten, mas não é tanto assim. I'm going to explain now what the hybridization did to the protein or gluten structure in wheat. Eu vou explicar agora o que a hibridização
fez com o trigo, né? Com a proteína. The original wheat that God made had a very fragile protein or gluten structure. O trigo original que Deus fez tem uma estrutura muito frágil, proteica. So fragile structure means easily broken down by the body. Estrutura frágil quer dizer que ela é facilmente quebrada pelo corpo. It is not, they're not sure when, but approximately 4,000 years ago, Enkenhorn did a wild hybrid with a field grass and came up with the Emma strain. Who is Enkenhorn? That's the original wheat. Okay. So Enkenhorn did a wild hybrid with a field grass, and that produced Emma. Esse Enkenhorn é um trigo de what? It crossed with a wild grass, which produced Emma. Ele cruzou com uma gramínea, né, de lá e produziu este aqui, o Emmer. And it's a little bit more complex, but still fairly fragile. Ficou uma estrutura um pouquinho mais complexa depois desse cruzamento, mas ainda muito frágil. Then the Emma strain of wheat was put through intensive crossbreeding in the 50s. Então, na década de 50, esse trigo agora Emmer passou por um processo de cruzamento aí e chegou nesse high wheat, o trigo. And that intensive crossbreeding produced a very complex protein or gluten structure. E isso produziu uma estrutura bastante complexa, uma estrutura de glúten. That explains why so many people have a gluten sensitivity or intolerance or celiac. Isso explica porque muita gente tem sensibilidade, né, ou intolerância, ou até mesmo celíaco em relação ao glúten. Now, if that hybridized wheat is made into a sourdough bread, se esse trigo hibridizado se transforma num pão de fermentação natural, it breaks down the protein or gluten structure, making it not as complex. isso quebra um pouquinho a estrutura, deixando-a não tão complexa assim. Spelt wheat is a wild or a natural hybrid with a field grass, and that created the spelt. O trigo espelta é uma hibridização do Emmer. And it still has that fairly fragile structure. E ainda tem essa estrutura um tanto frágil. And you make spelt flour into a sourdough bread, it breaks that structure down and brings it back to the original fragile. E se você pegar o trigo espelta e faz da farinha desse trigo um pão de fermentação natural, ele volta a se tornar um trigo tão frágil quanto ele era originalmente. I have a friend who's a doctor. Eu tenho um amigo que é médico, She's 80 now, she's amiga retired. que é médica, ela tem 80 anos e ela está aposentada. 40 years ago, you never heard of gluten intolerance. Ela diz, 40 anos atrás ninguém falava de intolerância ao glúten. 20 years ago, it's starting to appear. Há 20 anos começou a aparecer. Now it is so common. Hoje, é tão comum. And this explains why. E isso explica o porquê. People are overdoing the wheat. As pessoas estão exagerando no trigo. Cereal, toast, breakfast, sandwiches for lunch, pasta for tea. Cereal, café da manhã, sanduíche, massas, macarrão, tudo. Bread every meal. Pães, todas as refeições. Donuts and cakes between meals. Donuts, bolos entre as refeições. No wonder humanity is sick. Não é de se admirar que a humanidade esteja doente. And in Genesis, when God talks about the food that Adam and Eve are to eat, Quando Deus fala em Gênesis do alimento que Adão e Eva deveriam comer, He didn't say, "Behold, I have given you wheat." ele não disse, eis que eu vos dei o trigo. He said, "Behold, I've given you every herb bearing seed." Ele disse, eu vos dei toda a erva que dá semente. Variety. Variedade. That's what God desires us to have. É isso que Deus deseja que nós tenhamos. So here at Aquaviva, we're going to give you a lot of variety. Aqui na Água Viva vamos dar a vocês muita variedade de alimentos. We're not going to give you 10 grains at once. Não vamos dar para você 10 cereais de uma vez só. You can overdo the variety. Você também pode exagerar na variedade, tudo But na refeição. every day it'll be a little bit different.
Mas todo dia será um pouquinho diferente. Fruit has a question mark. A fruta? Fruit. A fruta tem uma pergunta também, tem um ponto de interrogação nela. So let me explain why fruit has a question mark. Vou explicar por que a fruta leva ao ponto de interrogação. Vegetables are high in fiber, high in minerals, low in sugars. Os vegetais são ricos em fibra, minerais e baixos, pobres em açúcares. Fruit is high in fiber, high in sugars, low in minerals. E a fruta é rica em minerais, em açúcar e baixo em... Não, então ela não é rica em minerais. É rica em fibra, rica em açúcar e baixo em minerais. Right. Right, thank you. If someone has a yeast presence in their body Se alguém tem uma presença de levedura no corpo and they're eating a lot of fruit, e estão comendo muita fruta, the sugar on the fruit feeds the yeast, o açúcar da fruta alimenta a levedura and that yeast gives off acetic acid. e essa levedura emite ácido acético, It gives off uric acid and lactic acid. ácido úrico e ácido lático. It also gives off alcohol. E também emite álcool. Can you see what yeast is doing? Dá para ver o que a levedura está fazendo? It's feathering its nest. It's creating the very environment it thrives in. Ela está criando o ambiente em que ela própria pode se multiplicar. And yeast thrives in this 5.5 environment. E a levedura prospera nesse ambiente com pH 5,5. And that's why if someone has a yeast presence in their body, they've got to greatly reduce the fruit. E se alguém tem presença de levedura no corpo, precisa reduzir drasticamente a ingestão de frutas. So the two fruits that we had for breakfast this morning, As duas frutas que tivemos hoje no café da manhã, pear and dragon fruit, they're low sweets. pera e pitaia, têm baixo índice glicêmico. So they are good fruits to have if you want to conquer yeast in your body. São boas frutas para você comer se você quiser vencer a levedura no corpo. Mango's very high. A manga, por outro lado, é bem alta no índice glicêmico. And the grapes are very high. As uvas também And the banana is very high. e as bananas também. So it's just choosing the lower sweet fruits if you have a yeast presence in your body. Se você tem a presença de levedura no corpo, basta escolher as frutas com baixo índice glicêmico. Now, alcohol particularly, it's converted in the liver to acetaldehyde. O álcool, especialmente, é convertido no fígado em acetildeído. É isso, gente? That's all right. I don't think I'll get any harder than this. Thank you. I appreciate it. And acetaldehyde is a neurotoxin. E o acetildeído é uma neurotoxina. Neurotoxin means kills brain cells. Significa que destrói as células nervosas. And there are five places you can be exposed to acetaldehyde. E há 5 lugares onde você pode estar exposto a acetildeído. One is, person has yeast in their body, they're eating a lot of fruit, it can break down to that. Uma é, se a pessoa tem levedura no corpo e está comendo bastante fruta, isso pode se quebrar e chegar Alcohol, aqui, até ele. alcohol breaks down in the liver, acetaldehyde. O álcool também ele é quebrado no fígado e se transforma em acetildeído. And that's why alcohol is a neurotoxin. E é por isso que o álcool é uma neurotoxina. Car fumes give off acetaldehyde. A fumaça dos carros também emite acetildeído. The waste from cigarette smoke can cause Os acetaldehyde. resíduos da fumaça do cigarro também causam acetildeído. And the last one might surprise you, vinegar is acetaldehyde. E a última talvez surpreenda vocês. O vinagre é um acetildeído. And that's why the dressings we give you are made with lemon juice and not vinegar. E é por isso que os molhinhos que a gente serve para vocês são feitos com suco de limão e não com vinagre. White vinegar does a great job at cleaning your bathroom. O vinagre desempenha um grande papel limpando o seu banheiro. And if you have, skin rashes on between your toes, vinegar can help that. E se você tem rashes, frieira entre os pés, It's like Ah. between the toes, like a yeast yeah, problem. yes.
Se você tem frieiro, alguma coisa assim nos pés, o vinagre pode ajudar bastante. And that's why fruit has a question mark. E é por isso que a fruta tem um ponto de interrogação. If someone wants to conquer cancer, initially stop the fruit. Se alguém quer vencer o câncer, inicialmente pare com as frutas. After 6 weeks, go on to low fruit. E depois de 6 semanas, comecem a ingerir fruta com baixo índice glicêmico. If someone has a yeast problem or they're a diabetic, low fruit. Se alguém tem problema com leveduras ou se são diabéticos, frutas com baixo índice glicêmico. But if you don't have any of those problems, enjoy your fruit. Mas se você não tem nenhum desses problemas, aproveitem as frutas. And by the way, if you have any of those problems and you do go on a low fruit diet, E a propósito, se você tem algum desses problemas e você começa a entrar numa dieta com frutas de baixo índice glicêmico, it is not forever. não é para sempre. It's just until you conquer the problem. É só até você vencer o problema. So continuing on the alkaline forming foods, Voltando a esses alimentos alcalinizadores. the two nuts that are alkaline are almonds and Brazil. As duas castanhas ou nozes que são alcalinizadoras são as amêndoas e a do Pará. Yippee! Ipi! Did you know that Brazil nuts are phenomenally high in selenium? Vocês sabiam que a castanha do Pará é extremamente rica em selênio? There is no other food that comes anywhere near the amount of selenium in Brazil Não nuts. tem outra fruta, outro alimento que chegue perto da quantidade de selênio que tem na castanha do Pará. You only need 5 a day Você só precisa de 5 por dia, to get all the selenium you need for that day. para ter todo o selênio que precisa para o dia. And that selenium is important for the thyroid to convert iodine to thyroxine. E esse selênio é importante para que a tireoide converta o iodo em tiroxina? Thyroxine? Yeah, iodine to thyroxine. O iodo em tiroxina. There are 3 alkaline legumes, Há 3 leguminosas que também são alcalinizadoras. lima bean, lentils, and soy. Ok, esses feijões lima, conhecem esses feijões lima? Não. Tem no livro. What are the lima beans? Lentilhas e soja. They're a big, flat, white. Será que são as favas? São as favas. Now, soy is only a problem if it's been genetically modified or grown with poisons. A soja só é um problema se ela tiver sido geneticamente modificada ou cultivada com venenos. God made the soybean and he made it good. Deus fez a soja e Deus a fez boa. Unfortunately, man has really tampered with that one. Infelizmente, o homem tem bagunçado essas coisas aí. The most acidic food A lima beans é fava, né? is refined sugar. Yeah, é fava. Os alimentos mais acidificantes são o açúcar refinado. This list is high in the acid-forming minerals. Essa lista, essa lista é alta em minerais acidificantes, Compared to the alkaline minerals on the alkaline side. ao contrário dos minerais alcalinizantes desse lado aqui. Chlorine, phosphorus, and sulfur are the acid minerals. Cloro, fosfato e enxofre são os minerais acidificantes. Sugar is high in these minerals, as is meat. O açúcar é rico nesses minerais, assim como a carne vermelha. In fact, eating meat gives a 42% waste, and that waste is a sulfur waste. E, na verdade, a ingestão de carne emite 42% de resíduos, e esses resíduos são enxofre. And that's why Dr. Colin Campbell, in his book, The China Study, E é por isso que o Dr. Colin Campbell, no seu livro O Estudo da China, The China Study, he said he could turn cancer on and off by the amount of meat and dairy he gave the rats. ele disse: você pode ativar ou desativar o câncer dependendo da quantidade de carne vermelha e leite que você dá às pessoas. Aged cheese is very high on the acid list. Aqueles queijos envelhecidos, sabe? São muito ricos em minerais acidificantes. All your caffeine foods and drinks,
toda a sua bebida e os alimentos à base de cafeína, alcohol, álcool, and tobacco. tabaco, They're not foods, but they certainly have an acid effect. não são alimentos, mas certamente têm um efeito acidificante. Also, the hybridized wheat of today. E também o trigo hibridizado de hoje. Because the hybridized wheat of today, not only has it been changed, Porque além de ter sido transformado, but it's grown with superphosphate, ele cresce com superfosfato, which increases its acidity, é cultivado assim, o que aumenta a sua acidez, and it's sprayed, once it's been processed, with folic acid. e é pulverizado quando ele é processado com ácido fólico. And spraying it with folic acid makes it even more dangerous for humans. E ao pulverizá-lo com ácido fólico, ele se torna ainda mais perigoso aos seres humanos. The body can't break this folic acid down. O corpo não consegue quebrar esse ácido fólico. Now, around every muscle and organ in the body is something called fascia. Ao redor de cada órgão e corpo, e o quê? Around every organ Organ and e muscle. músculo no corpo tem alguma coisa conhecida como fáscia. In fact, every massage therapist, they learn about fascia. Todo massoterapeuta aprende um pouquinho sobre a fáscia. And folic acid interferes with the production of fascia in utero. E o ácido fólico interfere na produção da fáscia no útero. So we're getting babies today born with tongue tie, lip tie, cheek tie. So there's like a piece of skin that Aham. joins their... É o lábio leporino. Temos e aqui, they have to do a surgery here, they have a speech problems later. Is that? Okay, lábio leporino. Tem bebês hoje nascendo com esses problemas nos lábios, na língua, é o lábio leporino. My youngest baby is 36 now. O meu bebezinho mais novo tem 36 anos de idade. I never heard of tongue tie when my babies were being born. Quando eu tive meus filhos, eu nunca havia ouvido falar de lábio leporino. But there's hardly a baby born today that doesn't have a tongue tie. Tongue tie? Yeah. Mas praticamente não há um bebê hoje em dia que não tenha. Underneath the tongue, there's a bit of skin, and underneath the lip, A língua não é lábio leporino, é a língua presa. and on the cheek, there's these little bits of skin. São pedacinhos de pele que ficam embaixo da tonga. Já só digo que já é a segunda vez que eu digo tonga. É a língua. Nem é tonga. Coitado. Tá bom. Perdoado. How do you spell tongue tie? É T-I-E. Tongue, É a língua presa. É a língua presa. É a língua presa. Eu tive. É a língua presa. it's tied up the tongue. É a língua presa. Tem muitos bebês hoje em dia que nascem com língua presa. E na época dela, de teus filhos, praticamente nenhum tinha língua presa. Now, ladies and gentlemen, Senhoras e senhores, this is happening in Brazil. isso está acontecendo no Brasil também? Eles dão ácido fólico para as gestantes. But they give folic acid to Pregnant. pregnant women. Yes. The worst thing you can Faz parte take. da... É a pior coisa que se pode fazer. You know what we need? We don't need folic acid, we need folate. A gente não produz ácido fólico, a gente produz o folato. And folate is found in the dark green leafy vegetables. E o folato é produzido nos vegetais de folhas verdes escuras. So Eu não consigo ouvir as duas, eu tento, não consigo. So please, students, because you know now we're nearing the end of the week where you'll become teachers. Alunos, por favor, estamos aprendendo agora para que no final de semana vocês se tornem os professores. All you have to do is Google folic acid and you'll get the story. Tudo que vocês têm que fazer é colocar no Google ácido fólico e vocês vão ter a história do ácido fólico. That bread in the shop is getting less attractive all the time, isn't it? Aquele pão na padaria está ficando cada vez mais atrativo, tá ou não tá? Menos atrativo. The Bible says, "Blessed are the princes when they eat, for
strength and not drunkenness. A Bíblia diz que benditos são os príncipes quando eles comem em busca de força. Blessed are the princes and princesses that eat for strength. Os príncipes e as princesas quando comem buscando força. Drugs have an acid effect. As drogas têm um efeito acidificante. All your other grains, other than the ones on this side, Todos os outros cereais, a não ser estes aqui deste lado, all your other legumes, other than these, todos os outros leguminosas, a não ser estas aqui citadas, all other nuts, other than Brazil and almond, e todas as outras castanhas, a não ser a do Pará e as amêndoas, have an acid effect. têm um efeito acidificante. Now, to maintain the 6.5 environment, Mas para manter o ambiente num pH 6,5, we need to be having 20% acid-forming foods and approximately 80% alkaline. nós precisamos de alimentos, de 20% de alimentos acidificantes e 80% da lista dos alcalinizadores. And that 20% should come from there. E esse 20% deve vir daqui. So those magnificent chickpeas we had yesterday, Então, aqueles grãos de bico deliciosos que tivemos ontem, they are on the acid side, but you need a little acid. eles estão do lado do ácido, mas a gente precisa de um pouco de ácido. See, it's all about the balance. Tudo tem a ver com equilíbrio. What would most people today be eating? Would it be 90% acid and 10% alkaline? O que a maioria das pessoas está comendo hoje em dia? Eu acho que 90% de alimentos ácidos e 10% alcalino. No wonder the people are sick. Não é de se admirar que as pessoas estejam doentes. So an easy way to have a more alkaline food in your diet Então, uma maneira fácil de ter mais alimentos alcalinizadores no seu regime alimentar, eat lots of vegetables, coma bastante verdura, greens every day, né, folhas verdes o tempo inteiro. explore these other grains. Explore esses outros cereais aqui. That's an easy way to do it. Essa é uma maneira fácil de fazer. We're going to have a break now. Vamos fazer uma pausa agora, um intervalo. It's 7 minutes past 10 and we'll resume at 15 minutes past 10, São 10h10, nós voltaremos às 10h15. where we're going to have a look at fantastic fats. Vamos analisar as gorduras fantásticas.